Continuando o nosso estudo de estruturas, veremos como que é feito o dimensionamento e detalhamento dos pilares. Então, havíamos visto o cálculo de vigas e lajes. Pilares são elementos lineares, geralmente dispostos na vertical, e o esforço preponderante é o de compressão. Ele transmite as cargas da laje e viga, ele vai suportar essas cargas e transmitir para as fundações. Os pilares também podem ser feitos inclinados, mas geralmente é disposto na vertical. A seção transversal do pilar pode ser variado, tanto quadrado, retangular, circular, poligonal. Geralmente a seção é retangular e a norma exige umas verificações diferentes caso, olhando em planta, a base e a altura tem uma diferença maior do que 5. Então, se puder ser evitado os pilares parede, quando essa dimensão tem uma variação muito grande, você vai ter uma obra com uma taxa de armadura, uma obra um pouco mais econômica do que quando existem muitos pilares paredes, com essa dimensão variando um valor maior do que 5. As dimensões mínimas de pilares, a norma diz que é 19, porém, em casos especiais, ela permite que se use até 14. Porém, se for menor do que 19, você deve utilizar um coeficiente de segurança extra, além do 1.4, dependendo da largura. Se for 14, você multiplica além do 1.4 por 1.25. Então, em edificações de mais de 4 pavimentos, o mínimo 19, não se usa os pilares com uma dimensão menor do que isso. Já para residências, obras menores, geralmente é utilizado esse valor de 14, no mínimo 14 por 25, aí, o menor pilar que a norma permite. Para ser feito o dimensionamento do pilar, é preciso determinar o comprimento equivalente, assim como vimos em vigas e lajes. Geralmente, nós utilizamos o pé direito de piso a piso como sendo o comprimento equivalente dos pilares. Porém, a norma diz que eu posso utilizar o menor valor entre o pé direito de piso a teto mais a largura do pilar e o pé direito de piso a piso que pega de eixo a eixo da viga superior e inferior ou a laje inferior e superior que está apoiado nos pilares. Outra verificação é com relação aos índices, que vai determinar a classificação dos meus pilares. Existe um índice que é o raio de giração, determinado pela raiz do momento de inércia dividido pela área. São propriedades físicas. Se tiver interesse de entender o que seriam essas propriedades, precisa estudar o conteúdo sobre propriedades físicas de elementos de seções planas, e através desses valores eu consigo determinar o índice de esbeltez, que é em função do pé direito e a largura do pilar. Quanto mais alto o pé direito, maior esse índice de esbeltez. Quanto mais largo, menor. E esse índice de esbeltez é muito importante porque ele vai influenciar na resistência dos pilares. Então, pilares com índice de esbeltez menor do que 35, ele é considerado como robusto. Então, é feitas várias simplificações, alguns esforços que não precisam ser verificados. Esbeltez médias, que a maioria dos pilares se encaixam nessa classificação, o índice de esbeltez fica entre 35 e 90. Muito esbelto, que já não é muito indicado para ser utilizado, vai de 90 a 140, e excessivamente esbelto de 140 a 200. A maioria dos pilares que são calculados está na faixa de 35 a 90. Maior do que 90 é bom ser evitado porque a taxa de armadura já aumenta muito, já vai ser um pilar custoso e
é necessário ser feita várias verificações quando tem uma esbeltez muito alta. O pilar também é classificado quanto à posição, os pilares internos, olhando em planta. Ele tem viga nos 4 lados, geralmente, classificado como pilar interno, os pilares de borda e os pilares de canto. Essa classificação também influencia em alguns tipos de esforços que são considerados nos pilares. O esforço principal do pilar é o de compressão. Porém, dificilmente a carga de compressão vai ser aplicada no centro de gravidade do pilar. Na prática, geralmente a carga é aplicada com uma certa excentricidade. Essa excentricidade ela gera um momento calculado pela carga de compressão vezes essa distância entre o centro de gravidade e onde a carga está sendo aplicada. Então, acaba gerando um esforço de flexocompressão, onde eu tenho tanto o efeito de compressão quanto o efeito de flexão. Se você pegar um palito de picolé ou de churrasco ou uma régua e aplicar uma carga no centro, no princípio vai estar sofrendo apenas efeito de compressão, mas quando você aumenta um pouquinho a força, ela vai ter uma deformação no meio desse elemento. Esse efeito já nem seria pela excentricidade, mas sim por outro efeito que a carga de compressão causa em elementos lineares com a esbeltez um pouco mais alto, que é o efeito de flambagem. Então, todo pilar ele vai ser dimensionado por esse tipo de esforço, de flexocompressão. Para conhecer um pouco mais desse efeito de flambagem, aí são estudos de física que existem materiais mais específicos para essas determinações. O nosso cálculo do pilar, a norma traz que deve ser considerados esforços iniciais, globais de segunda ordem, esforços devido a imperfeições geométricas e locais de segunda ordem. Esses efeitos eles são influenciados pela esbeltez do pilar. No nosso curso, nós veremos o cálculo de um pilar robusto, onde não iremos verificar esses efeitos de segunda ordem e veremos também que temos outras simplificações. O esforço inicial, devido à excentricidade inicial, é quando o cálculo do pilar é feito em conjunto com a viga através de um pórtico plano ou espacial. E aí você, quando tem a aplicação das cargas e cálculos gráficos de suas cortantes, momento, você já vai ter um momento na parte superior do pilar e na parte inferior na ligação com as outras barras. E esse momento, dividido pela carga aplicada no pilar, você encontra a excentricidade inicial, tanto no topo quanto na base. Para o nosso cálculo do pilar robusto, nós iremos considerar um pilar isolado, com uma carga de compressão aplicada, que é a carga que a viga irá jogar para esse pilar, sem considerar essa ligação entre a viga e pilar. Os esforços globais de segunda ordem, eles aparecem numa estrutura devido à deformação que essa estrutura tem quando é submetida a determinadas cargas. Quando a estrutura sofre uma deformação muito alta, pode aparecer um esforço adicional devido a essa variação da posição do elemento, mas esse cálculo é necessário para os pilares que são determinantes para a estabilidade global da estrutura, geralmente os pilares de elevador, de escada, para edifícios mais altos. No nosso curso, para pilares que são considerados elementos de nós fixos, onde eles não irão resistir a esses tipos de esforços, não é necessário ter essa consideração. A norma traz um método do coeficiente de gama Z, que você multiplica os esforços por esse coeficiente
para incluir esse efeito de segunda ordem na sua estrutura. A norma também pede que seja consideradas imperfeições geométricas, tanto globais quanto local, onde na execução dificilmente seu pilar vai estar 100% ali na vertical, ele tem um determinado ângulo devido às imperfeições de execução, e aí a norma pede que seja previsto esse esforço adicional devido a esses possíveis erros que pode ocorrer na obra. Também temos os efeitos locais de segunda ordem, onde a norma traz alguns métodos que podem ser utilizados de acordo com o índice de esbeltez. Esses esforços são causados devido à deformação, agora não mais olhando a estrutura como um todo, de maneira global, mas olhando só um lance de pilar de maneira local, e quando o pilar tem uma carga aplicada, ele pode sofrer uma deformação, e essa deformação pode causar um acréscimo do esforço, que seria o esforço local de segunda ordem. Não é necessário considerar esse efeito para pilares com lambda muito baixo, pilares robustos. A norma também indica um momento mínimo. Se for utilizado, você não precisa considerar as imperfeições locais dos pilares. Então, no cálculo que veremos como exemplo de pilar, não iremos considerar as imperfeições dos pilares e nem os efeitos de segunda ordem, porque veremos o exemplo de um pilar robusto. Para pilares com índice de esbeltez maior, nós utilizamos geralmente alguns programas, porque são cálculos mais complexos, e também algumas planilhas. Tem vários programas como TQS, EBERIC, CIPCAD, que já têm implementado esses cálculos. Necessitaria de muito tempo para fazer um estudo mais aprofundado sobre eles. Então, nós veremos um exemplo mais simples de um pilar robusto, onde tem o efeito da carga de compressão e também do momento mínimo dado pela norma. Quando você tem esses dois efeitos, tem uma flexocompressão, e flexão, como vimos em viga, pode ser determinado área de aço através de tabelas. Quando eu tenho a flexocompressão, nós utilizamos alguns ábacos para a determinação dessa área de aço, que varia de acordo com a carga de compressão e o momento fletor. Veremos um exemplo agora como que seria feito esse cálculo. Então, um pilar com uma seção de 35 por 30, uma carga de 1.250 kN e o FCK do concreto 25. Como que faríamos o cálculo da área de aço para esse pilar? Primeiro, umas contas prévias, a determinação do FCD, que varia de acordo com o FCK, que é o FCK dividido por 1,4, passando para kN, de MPa para kN, eu tenho 17.850 kN por metro quadrado. A área do pilar, que é 0,35 vezes 0,3, isso em metro, dá uma área de 0,105 metros quadrados. E também a minha carga de cálculo, ND, que é a minha carga NK, que foi fornecido no exemplo, vezes 1,4, 1.750. Esses valores serão utilizados nos próximos passos. Então, eu preciso determinar primeiro o comprimento equivalente do pilar. Esse comprimento equivalente, eu faço duas contas. Primeiro, o pé direito de piso a teto, 2,70, mais a menor dimensão do pilar, que é 30. Então, tenho 3 metros ou 300 centímetros. A outra conta seria o cálculo de eixo a eixo, que seria metade de 30, 15, mais 2,70, mais metade de 30, também 15, que para esse exemplo deu o mesmo valor. O meu comprimento equivalente vai ser de 300 centímetros. O segundo cálculo que eu faço é do meu índice de esbeltez,
O lambda vai ser o comprimento equivalente vezes raiz de 12 sobre a largura do pilar. Então, eu tenho comprimento equivalente 300 vezes raiz de 12 dividido por 30. Eu encontro o índice de esbeltez na direção x e faço a mesma conta, só que agora utilizando o outro lado, que é 35, então eu acho o outro índice de esbeltez. Os dois índices são menores do que 35, então o meu pilar é classificado como um pilar robusto. Eu não preciso levar em consideração os efeitos de segunda ordem para esse elemento. Para o cálculo de compressão centrada, eu preciso determinar o momento mínimo que a norma indica, que aí eu não vou levar também em consideração os efeitos das imperfeições locais do meu pilar. Esse valor, a norma indica a fórmula, que é o ND 1750 vezes 0,015, um valor fixo, mais 0,03 também fixo, vezes a largura do pilar, no caso 0,3 metros, então eu encontro um momento de 42 kN. Eu faço o mesmo cálculo para outra direção, trocando o 0,3 por 0,35, que é o outro lado do pilar. Então eu determinei o momento mínimo na outra direção. Para o cálculo da carga centrada, nós iremos utilizar os ábacos. E aí eu preciso determinar dois coeficientes. O gama, que é a carga de cálculo, dividido pela área de concreto vezes FCD, e o μ, que é o meu momento, dividido pela área de concreto vezes a largura do pilar vezes o FCD. Então, eu vou fazer essa conta utilizando o ábaco para uma direção, utilizando o momento em x, a largura em x, e depois para outra direção. Faço o cálculo duas vezes e vou usar a maior área de aço que eu encontrar dentre essas duas verificações. Então, no primeiro caso, o meu N dele não vai variar para os dois casos. 1750 dividido pela área do pilar, 0,105, vezes o FCD, 17.850. Então, achei o gama 0,93. E com o momento em x, eu determino aqui o μ, fazendo essa conta determinado pelo ábaco, eu encontro 0,075. Então, tem o valor tanto de gama quanto de μ. E aí eu vou utilizar esse ábaco, foi tirado do livro de concreto armado Eu Te Amo, tabela 20. Então, tem o valor do gama, que eu vou verificar aqui no eixo X, e o μ, que seria o meu eixo Y. Então, utilizando o μ 0,075, eu venho, faço uma linha nesse valor, até encontrar com o valor do gama de 0,933. Onde as linhas se encontrarem, eu vou verificar qual que é a curva correspondente e olhar o valor dessa curva, que para esse caso ficou entre 1.2 e 1.4, seria um ρ, que é o valor que eu vou retirar desse ábaco, de 1.3. Para determinar a área de aço, é só multiplicar esse valor de ρ pela área de concreto. Então, tenho que o valor da área de aço necessária para resistir a essa flexo-compressão seria de 1,3% vezes a área de concreto, que é 30 vezes 35. Então, eu necessito de uma área de 13,65 centímetros quadrados distribuído no perímetro do meu pilar. Eu faço essa mesma conta para outra direção, considerando o momento na outra direção. Então, o μ agora diminuiu para 0,68. Então, procurando aqui no ábaco, eu determino também o valor. Para esse caso deu 1,2, então deu uma área de aço menor.
Então, a solução para esse exemplo é a maior entre as duas, 13,65 é a área que eu preciso utilizar na seção do meu pilar para resistir a esse esforço. Pilar, nós veremos ainda a parte de detalhamento das disposições construtivas na próxima semana. Essa semana ainda tem outro vídeo onde faremos um exemplo que é continuidade do que foi feito no cálculo das lajes para determinação das cargas dos pilares.